Maravilha! Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Bom, esperar um pouquinho, né, as pessoas entrarem, quem for chegando. Mas para começar, né, vamos falar um pouquinho. O que eu quero falar um pouco sobre hoje é sobre o despertar da consciência, expansão da despertar, né, espiritual, expansão da consciência. Um assunto que está aí, muitas pessoas estão buscando com outros nomes muitas vezes, mas que lá no fundo, no âmago, é essa questão do despertar espiritual. Alguns buscam com o nome de autoconhecimento e espiritualidade, mas no geral mesmo é a pessoa, ela quer despertar. E esse despertar, ele é algo que muitas pessoas, muitas vezes, elas têm o quê? Um vazio, né? Um vazio interno, um vazio existencial, como se fala. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Nessa live de hoje, e falar, né, sobre algum assunto aí que vier aí à tona para que a gente possa transmitir este conhecimento, que uma das coisas que todos devem fazer, cada um com o seu jeito de falar, mas todo conhecimento, ele é bem-vindo. O conhecimento, ele só se torna conhecimento depois que há uma certa prática, né? Ou a pessoa fez de alguma forma, a pessoa praticou de alguma forma. Então isso gera o que? O conhecimento. Do contrário, é apenas informação, né? A própria palavra já fala, é informação, né? Então ela está em formação ainda. E aí quando ela se forma é quando há uma prática. E essa prática então gera esse conhecimento que a gente sempre está falando. Então é o que a gente vai, né, relatar hoje nessa live do dia 4 de junho, né, de 2024. Pois bem, o despertar espiritual, né? O que seria esse despertar espiritual? O que seria essa questão? Kellen, muito boa noite. Então, como eu estou falando, a gente está... O que seria esse despertar espiritual, né? O que possa ser isso? Muitas pessoas, elas buscam isso de várias formas, né? Como eu falei no começo. É através do autoconhecimento, porque o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo. O autoconhecimento é o conhecimento da própria pessoa, e não é a pessoa como uma personalidade. O autoconhecimento, ele é conhecer a sua essência. Então, e o que é a essência? O que é a essência? A essência você pode chamar de, né, alguns chamam de Deus, pode ser, né, o todo, a fonte criadora de tudo que é. Então, essa essência é que nós devemos conhecer, que ela está em nós. E quando a gente não conhece, a gente acaba praticando algo da nossa própria natureza. Então a gente não tem o quê? Um despertar, né? Um despertar espiritual. A gente acaba indo por lugares onde que ocasiona para nós apenas o que traz um desconforto, e onde existe todos os problemas, tudo aquilo que nos faz, né, ficar tristes, frustrados muitas vezes. Então tudo isso é a busca, né, do autoconhecimento. Quem não busca o autoconhecimento, ela está buscando apenas o quê? O conhecimento, né? O conhecimento que ele é externo. Então o conhecimento que ele é externo, ele ajuda, sim, ele é ótimo, você pode, com o conhecimento, fazer várias coisas, mas talvez a pessoa não conheça a si mesmo, né? A pessoa não se conheça. E quando eu não me conheço, a gente entra numa questão mais de sombras, né? De ego. E esse ego e essa sombra é que faz com que a gente
crie e atrai para nós toda a questão de muitas vezes enfermidades, muitas vezes problemas que a gente não queria que aquilo acontecesse, mas acontece. Por quê? Porque as minhas sombras estão vibrando aquela situação, as sombras elas estão vindo à tona e isso vem ocasionando isso na nossa vida. Então, quando eu não me conheço, eu muitas vezes eu posso estar tomando atitudes que vá denigrir a imagem do outro, que vá machucar, ferir alguma pessoa. Por quê? Porque eu não me conheço. Existem muitas pessoas que elas, muitas vezes, elas querem o quê? Elas querem somente ver o seu lado, o seu próprio lado, e esquecem do próximo. A gente sabe que Jesus ou Cristo, ele sempre falou para a gente amar o próximo como a nós mesmos. E o que é esse amar a nós mesmos? É nós nos autoconhecer, é nós termos o autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, se eu sei quem eu sou, então eu consigo ter compaixão do meu próximo. Eu consigo perdoar o meu próximo quando algo acontece e eu tenho um sentimento negativo. Então tudo isso vem aí da nossa essência, que a gente pode chamar de Deus, nós chamamos de Deus, eu chamo de Deus, a fonte criadora de tudo que é, o todo. Então, enfim, é a fonte que cria todas as coisas. E quando esse autoconhecimento ele está bem fundamentado, a gente consegue fluir com a vida. E o que é a vida? Deus é vida. Então nós conseguimos fluir com Deus, com o todo, com a fonte criadora de tudo que é. Quando eu não conheço, se eu não me conheço, eu não conheço esse Deus, essa fonte. Então a gente, como eu falei, a gente começa a ter problemas e não sabemos de onde vem. Depois nós temos a questão da espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando da espiritualidade, de uma coisa mais macro, de uma coisa mais ampliada. Então, quando eu conheço também essa espiritualidade, mais uma vez, eu não vou o quê? Uma das coisas que mais se fazem é julgar o outro, criticar o outro. Quando eu conheço esse todo, essa espiritualidade, então eu consigo olhar, como se fala, olhar a floresta e não a árvore. Quando eu olho apenas a árvore, se você já foi numa floresta ou foi em algum lugar, que você está ali no caminho, você olha e você vê apenas as árvores. Então dali você consegue ver o quê? Vendo a árvore. Você consegue ver o tamanho dela, você consegue ver o caule, você consegue ver as folhas, você consegue ver apenas isso, qual é o centímetro, qual é a grossura da árvore, apenas isso. Agora, quando você vê a floresta, aí você vai ver a dimensão que é a floresta. A floresta é imensa. Se você já viu uma imagem aérea da Amazônia, você vê quão grande é a floresta. Então, quando nós, vou colocar assim, quando a gente vê a floresta, a gente vê quantas árvores existem, quantas das espécies de árvore que existe, quantas milhões de árvores que tem ali. E na espiritualidade é a mesma coisa. Quando a gente se conhece, se autoconhece, conhece a essência que tudo é. Se a gente tem uma espiritualidade, a gente olha o todo e não apenas parte. Até porque o despertar da consciência, que é o que eu estou falando aqui, ele é uma coisa macro. Então, nós não podemos estar numa caixinha. A gente precisa estar o quê? Com essa caixa muito maior do que aquilo que a média faz. A maioria das pessoas o que vê? Só vê basicamente o seu lado, o seu ponto de vista. Se algo aconteceu é porque foi culpa do outro. E nunca se a gente analisar algumas situações, eu tenho alguns clientes que quando a gente conversa,
eles veem apenas com o seu lado, né? Com o seu lado. E não é assim que funciona. E quando eles conseguem perceber o outro lado, o lado do todo, então eles começam a refletir que talvez aquilo que a pessoa está vendo no outro, na verdade é ela mesma que está praticando. E aí ela está criando e atraindo aquela situação para ela. Então isso é muito comum de acontecer quando não se tem um despertar mais espiritual, um despertar da consciência, que na verdade seria a expansão de consciência para que a gente possa conseguir olhar o todo e não a parte. Às vezes eu percebo, né, quando eu trago alguma palavra assim nesse sentido, é porque eu já teve pessoas que eu atendi que vieram com essa questão. É sempre na questão que o outro fez isso, que o outro fez aquilo. Por que, por exemplo, eu tive uma pessoa que perguntou assim, por que eu sinto tanta tristeza, por que eu sinto um vazio, por que eu... Essa é muito comum também. Por que eu atraio pessoas que não dão certo comigo, né? Na questão mais de relacionamento. E aí, para quem sabe, né? Para quem estudou essa área, sabe que a maioria das questões vem da nossa infância. Né? Que às vezes teve pais que separou, teve pais né, que às vezes estavam na casa, mas ficavam tinha muita briga. Enfim, existem vários relatos que depois a criança, né, a criança dos 0 aos 7 anos, ela apenas absorve tudo aquilo que ela vê, que ela ouve e o que ela sente dos 0 aos 7 anos. Então ela não tem aquela mentalidade de criticar, julgar alguma coisa, está acontecendo isso por isso. Não, ela absorve aquilo como se fosse uma lei. Então, se uma criança, por exemplo, na parte financeira também é bastante comum as pessoas quererem ser ricas, como algumas já falaram para mim. Existe aquela questão dos pais brigarem por causa que não tem comida na mesa, dos pais brigarem porque não tem dinheiro suficiente, de a criança pedir uma bolacha e não ter. Então, a criança, como eu falei, como ela absorve tudo isso, ela acredita que aquilo ali é difícil, né? E eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser uma pessoa escassa, né, na mente. Então a mente, depois que a pessoa cresce, quando ela está adulta, ela muitas vezes vê as coisas como uma dificuldade muito grande. E na maioria dos casos, as pessoas querem estocar, né? Querem guardar isso e colocam isso onde? Nas questões materiais. Então a pessoa quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter isso, mas não do ponto de vista da essência. Porque do ponto de vista da essência é uma coisa maravilhosa, é libertador, porque você não está apegado às coisas, correto? Você não está apegado às coisas. Quando o ponto de vista é a essência, ou Deus, como você queira chamar, mas quando é do apego, do ego, então aquilo começa a se tornar um peso para mim. Começa a se tornar difícil, é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo. E aí nós entramos numa questão muito grande que é os 3 níveis de crenças, que são o ser, o fazer e o ter. Então a pessoa, ela começa a ter que tipo de crença? Eu não posso fazer, eu não consigo. Aí entra na crença do não merecimento, eu não mereço isso aqui, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou um burro. Enfim, tem vários, né? Tem a crença da identidade, que a pessoa acha que é um zé ninguém, um nada, um lixo. Isso tem muito também, né? Na questão, às vezes, de relacionamento. A pessoa passa por um relacionamento e essa pessoa, ela foi muito humilhada. Então, geralmente, quando a gente faz perguntas, as pessoas dizem assim, eu me sinto um lixo, eu me sinto velha, né? Eu me sinto um nada, eu nasci para sofrer. Então isso é muito comum na questão da crença de identidade. Depois nós temos a crença de merecimento. Eu não mereço,
eu não nasci para ter isso, eu nasci para morrer pobre. Enfim, tem a síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu morri assim e aquilo tudo. Então, também tem a crença de capacidade, eu não posso isso porque eu já tenho uma certa idade. Enfim, as crenças, quando elas começam a se estabelecer, que geralmente é na infância, depois quando a criança cresce, ela fica reverberando isso dentro do seu interior e não sabe por que está acontecendo as coisas. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento, como eu falei no começo. Ela não tem o conhecimento, o autoconhecimento. Ela não se conhece, ela não sabe quem realmente ela é. Então, quando eu não me reconheço quem eu sou, então eu tenho essas crenças. Eu não mereço fazer isso, eu não mereço fazer aquilo. E aí a nossa mente, ela sempre vai olhar para aquilo que a gente acredita. Não tenha dúvida disso. Então, se eu acredito que eu nasci para ser dessa forma, aonde que o meu foco vai levar? Para sempre estar daquela forma. E o despertar espiritual é onde você amplia a caixa, vamos colocar dessa forma, amplia a caixa e começa a olhar não com a sua visão, não com a visão do ego, né, que a gente fala o ego forte, mas sim com a visão da consciência. E quem é a consciência? A consciência é a própria presença de Deus em você, olhando para aquela situação. E ela sabe de todas as coisas. E ela tem todo o poder. E ela é onipresente, onibenevolente, onisciente. Ela sabe tudo. Só que quando nós colocamos o nosso ego, a nossa natureza, a gente deixa essas crenças nos limitar, então nós estamos nos paralisando e a gente não consegue ter um despertar mais espiritual. A gente não expande a consciência, por quê? Porque a gente não se autoconhece. Eu tenho um livro em PDF que é o Encontro com a Sua Essência. É a verdade escrita de maneira mais profunda. Eu tenho esse livro, está na minha bio, caso você queira adquirir. Eu também tenho outros bônus com esse livro, que é, eu tenho o treinamento práticas espirituais de poder e o ferramentas de mentoring. Juntamente com esse livro, né, eu tenho também a mentoria, tudo é um pacote por R$35. Então, se você quiser conhecer, pode ir ali na minha bio, que vai ter ali o link para você dar uma olhada. Então, voltando aqui, isso tudo é a nossa essência. A nossa essência, ela é toda poderosa, só que quando a gente coloca o nosso querer, a nossa natureza, então nós temos aí todos os problemas, todas as questões a serem avaliadas, analisadas. Eu quero é do meu jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser desse jeito. Mas não. Muitas vezes até uma amiga, né, falou para mim que ela estava tendo uns problemas na verdade, que como ela está buscando esse autoconhecimento, essa espiritualidade, essa essência mais interna, o que acontece? Muitas vezes, aquela sombra, aquela crença que está lá enraizada na mente, ela vai ser colocada para fora. Por quê? Porque está recebendo luz. Né? Ela está estudando, está tendo autoconhecimento, então ela recebe luz e a luz ilumina a sombra e a sombra sai. E quando ela sai, ela pode se manifestar, né, externamente, de maneira, pode ser fura um pneu de um carro, bate o carro de uma forma, acontece qualquer coisa que é relacionado com aquela sombra. Né? Pode ser qualquer coisa, pode ser também, às vezes, uma enfermidade, por exemplo. Uma enfermidade que eu digo é, por exemplo, uma gripe mais forte, uma dor de barriga, tem várias questões também a serem analisadas. Isso eu estou falando do ponto de vista mais psicossomático, tá? Essas questões. Então, talvez você já ouviu falar que a falta de perdão, ela ocasiona, né, o câncer. E realmente,
Se a pessoa tiver muita raiva, muito ódio de alguém, aquela emoção negativa muito forte, isso pode ocasionar nesse problema. Por quê? Porque é psicossomático. É psicossomático. Então tem essas enfermidades que vêm do quê? Dessas emoções. O que é uma emoção? Uma emoção é uma energia, né? E de energia, e moção de movimento. Então é uma energia em movimento. Então essa energia vai e retorna para você segundo aquilo que você está emanando. Então, por exemplo, se eu sinto ódio por alguém, se eu sinto raiva, se eu sinto inveja, aquilo vai para a pessoa e retorna para mim. Isso é inevitável porque é uma lei universal, a lei da causa e efeito. O próprio Jesus ou Cristo, ele falou sobre isso. Então, é porque muitas vezes as pessoas não têm o autoconhecimento, tá? Elas não têm o autoconhecimento, elas só têm o conhecimento. O conhecimento apenas, ou seja, a informação, ela é apenas mais intelectual, é mais racional. Quando a gente coloca isso como um conhecimento, né, coloca essa informação em prática, então a gente adquire o quê? O conhecimento e o autoconhecimento. É onde a gente começa a entender essas leis. E aí é onde a gente procura sempre não emitir um pensamento negativo, um sentimento negativo para alguém. Então, às vezes eu ouço, né, as pessoas, aquela pessoa está com inveja de ti, aquela pessoa está com inveja assim, ou aquela pessoa está lançando algo sobre ti. Mas a pergunta é, tudo aquilo que eu penso sobre o outro, tudo aquilo que eu sinto, não precisa nem sentir, mas pensar, eu já estou emanando algo negativo. Então eu ouço muitas vezes as pessoas falando, aquela pessoa está emanando inveja para mim, etc. Mas eu também, se eu tiver um pensamento em relação àquela pessoa, eu também vou estar emanando algo negativo. E tudo que eu emano retorna para mim igual ou semelhante. Então, a grande questão é o que nós estamos emanando para o próximo, ou para o governo, por exemplo, ou para situações. O que eu estou fazendo? O que eu estou criando e atraindo para mim? Eu estou atraindo, eu estou criando isso, eu estou criando aquilo. Então nós temos que olhar para dentro e ver o que eu estou emanando, o que eu estou emitindo. Porque não existe separação. Então, eu vou falar um pouco sobre isso também, porque está nessa questão do despertar espiritual, que não existe uma separação, não existe dois lados, é apenas um lado. O outro lado é a ausência de, igual Albert Einstein falou. Não existe escuridão, existe ausência de luz. Então, se o meu foco for a luz, aquela escuridão não vai existir. Então nós entramos numa outra questão, que é a vibração. Como que nós estamos vibrando? Como é que a gente está emitindo a vibração? Ela está baixa, ela está densa, ela está numa vibração de tristeza, de inveja, de raiva, de julgamento, de crítica, de condenação, de separação? Ou a gente está numa vibração de paz, amor, alegria, fé, bondade? Não, os frutos do Espírito, como está escrito no relato bíblico. Os frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, enfim. Como que a gente está emanando? Porque quando eu emano paz, emano alegria, emano amor, que eu não olho para essas coisas, que o meu foco está na luz, eu vou ter sentimentos de compaixão, eu vou ter sentimentos de perdão, eu vou ter clareza mental das coisas que estão acontecendo. Eu gosto muito, da passagem que Jesus, ou Cristo, ele estava na cruz. Quando ele estava ali na cruz, o que ele falou ali em um determinado momento? Quando aqueles homens chutaram ele, levaram ele para a cruz, bateram nele, fizeram o que fizeram. E aí
né, tem ali o relato que tinha 2 ladrões, um de um lado e um do outro, e um disse, olha, desce da cruz e mostra para eles e tal. E o outro, não diga isso porque ele é santo, mas nós que estamos aqui é que devemos de pagar, ele não. E Jesus, com certeza, ele ali, o que ele falou? Ele poderia falar assim, não, eu vou descer e vou descer aqui com os anjos e vou derrubar todo mundo. Não, mas o que ele fez? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, eu fico vendo muitas vezes as pessoas falando, né, e etc., que o próprio Jesus foi surrado, foi batido, passou pela cruz, humilharam, fizeram, traíram, enfim, tudo que a pessoa poderia chegar e fazer, mas não fez. Ele disse, perdoa, porque não sabe o que faz. Então nós, como discípulos do Cristo, né, do Cristo interno, do Cristo pessoal, do Cristo, né, do todo, nós também devemos procurar fazer isso. Perdoar, ter compaixão, não entrar em situações que muitas vezes vão levar o nosso sentimento para as coisas negativas, ou seja, a separação. Porque a separação, né, diante da visão do todo, diante da visão de Deus, ele é um todo, então se ele é um todo, não existe dois, existe apenas um, apenas existe a densidade, né, das coisas. Então nós devemos fazer isso também. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É difícil fazer? É difícil, mas isso é uma prática. É uma prática que quando a gente começa a se autoconhecer e buscar isso, certamente a gente começa a ter vislumbres deste amor que é incondicional. A gente começa a ter vislumbres sobre isso. E só quem passa, né, por isso, né, só quem consegue ter algum vislumbre, consegue trazer isso à tona, trazer essas palavras à tona, porque não é apenas palavras, não é apenas, como eu falei, não é apenas conhecimento, é autoconhecimento, é conhecer como isso acontece, é vivenciar na prática, que aí adquire o que? O autoconhecimento, que aí entra a espiritualidade. Então eu sempre digo que falar é fácil, fazer é difícil. Então às vezes eu vejo pessoas falando, eu faço isso, eu faço, mas quando existe uma experiência para aquilo acontecer, a pessoa ela sai fora da casinha, como se fala. É como aquela história que diz, né? Se eu pedir paciência para Deus, Deus não vai me dar paciência, ele vai me dar o quê? Uma situação para me trabalhar essa paciência. E aí é que pega. Porque seria muito fácil Deus chegar, me dar paciência e ficar em paz. Mas eu preciso trabalhar isso dentro de mim. E aí é que é o ponto. Por isso que eu falo, palavras são apenas palavras. Agora, a situação em si é que vai dizer se realmente eu estou com aquela paz, se eu estou com aquela clareza mental, se eu estou com aquela compaixão, se eu respiro quando eu recebo uma palavra que talvez me ofenda, alguma coisa. Eu tenho que permitir que essa essência, que esse Cristo possa tomar conta de mim e me dar esse controle, e ele poder controlar isso. Por quê? Mais uma vez, eu gosto das palavras de Jesus, né, o Cristo, e eu lembro da passagem de... Oi, Valéria! Seja bem-vinda. Então, eu lembro da passagem de Jesus que de repente Jesus está ensinando os seus discípulos e chega aí um monte de pessoas brigando, falando, e os fariseus eles chegam dizendo para Jesus assim, olha Jesus, a gente pegou essa mulher em adultério e na lei de Moisés diz que é para nós apedrejarmos ela. E tu, o que diz? Então Jesus estava ali, né, ensinando seus discípulos, e ele
começa a ver ali um burburinho, alguém falando, brigando, com pedras na mão, e aí chegam os fariseus e falam isso para Jesus. Pegamos essa mulher em adultério. Na lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. E tu o que diz? Só que no relato bíblico fala que esses fariseus estavam criando uma armadilha para que Jesus caísse, né, em contradição. Que aí tem um contexto, né, que seria o quê? Se Jesus dissesse apedreja, Jesus estava indo contra o que ele pregava, que era o amor incondicional, que era a paz, que era, né, toda aquela benevolência. Se Jesus dissesse absolve, ele não poderia, porque primeiro que não era hora dele, né, morrer. Mas naquela época, somente o rei de Roma é que poderia dizer, determinar, olha, tu está solto ou não. Então, ele não poderia também fazer isso, porque ali naquele meio, naquela área, sempre existia soldados romanos, sempre alerta, né? Enfim, essa é a história da época. Então Jesus ouve aquilo, veja bem, ele recebe uma carga negativa, porque eles estavam irados, possuídos, querendo brigar, querendo apedrejar aquela mulher apanhada em adultério. Mas, se você sabe, Jesus, quando recebeu aquilo, que ele ouviu aquilo, ele não respondeu. O relato bíblico diz que ele baixou e escreveu em terra. Então, Jesus, ali naquele momento, ele teve uma clareza mental. Porque se ele fosse responder àquela carga negativa que ele recebeu, ele estaria entrando na mesma frequência, na mesma onda que todos aqueles homens ali. E ele poderia fazer algo negativo, algo ruim, algo que trouxesse para ele, né, algo negativo. Mas Jesus ficou quieto. Ficou quieto. E de repente aqueles homens disseram, tá, Jesus, tu não vai falar nada? O que tu diz? Na lei de Moisés está escrito para a gente apedrejar. E tu o que diz? Jesus levanta, vamos imaginar dessa forma, e olha para eles e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Perceba, Jesus não falou absolve e também não falou apedreja. Ele teve o quê? Uma terceira opção, ele teve uma terceira saída. Por quê? Porque Cristo seria a própria presença de Deus em Jesus. E quem estava falando ali era o Cristo interno, que é Deus em nós. Foi uma terceira opção. Não foi a questão da dualidade. E naquilo, eles pararam, analisaram e foram soltando as pedras e daqui a pouco não tinha mais ninguém ali. Então aquela mulher chega até Jesus e diz, olha, Jesus fala, né? Olha, todos eles foram embora. E aí Jesus fala, olha, vá em paz, né? E não peques mais. Ou seja, não faça algo mais negativo. Por quê? Porque senão você vai ter consequências. Enfim, você sempre tem consequências. Se você faz algo negativo ou se você faz positivo. Qual é a questão? A questão é que você precisa focar sempre na luz. Quando você coloca foco na luz, essa questão, né, de desconforto, ela começa a se distanciar. Por quê? Porque não quer dizer que você não vai ter algum conflito, alguma coisa. Não. Mas internamente você está livre disso. Você está livre, você está tranquilo, você está tranquilo. E então aquelas coisas começam a ficar mais leves em você. Então, esse despertar espiritual é tudo isso que eu estou falando aqui. É a gente sempre olhar para onde? Para a luz. Não ficar olhando para o que muitas vezes acontece, porque hoje em dia a gente vê por aí que está muito polarizado as coisas. E eu vejo que não existe uma terceira opção. É sempre aquela opção daquele grupo ou a opção daquele grupo. Porque é como já se falava, se tu não é meu amigo, tu é meu inimigo. Isso fica um pouco difícil. Né? Isso fica difícil. Porque veja bem, você, uma pessoa da luz, uma pessoa benquista, uma pessoa maravilhosa,
Uma pessoa com alegria, com fé, com empoderamento, uma pessoa que todo mundo gosta, todo mundo. E aí chega uma pergunta para você dessas igual foi feita para Jesus. E aí você? Você vai votar no A ou você vai votar no B? Se você diz que vai votar no A, talvez você vai ser, sabe, esculhambado, como se fala. Se você diz que vai votar no B, também. Então, às vezes é difícil nós não termos um lado, porque senão as pessoas vão ficar contra você. Então, é muito importante a gente sempre ter o quê? Uma terceira opção. E aí só no momento é que isso pode vir à tona do seu inconsciente. Por quê? Porque quando vem à tona, não é você, é sim a sua presença. Eu sou o Cristo interno que habita em cada um de nós. Então esse despertar é o que eu estou falando, né? Esse despertar ele é muito importante nos dias atuais. A busca do autoconhecimento, a busca, né, de Deus. Quando eu falo aqui, eu não falo de uma maneira religiosa, mas eu falo de uma maneira abrangente. Né? Não existe, né? Muitas vezes as pessoas querem puxar a sardinha para o seu lado. Eu gosto sempre de falar isso, eu sempre estou falando que a gente tem apenas um objetivo, um foco. É ter a presença da luz em nós. O modo em que você vai fazer, aí é cada um com o seu porquê, né? Cada um com o livre-arbítrio que tem, seguindo aquilo que acha mais interessante. Mas não quer dizer que eu sigo de um ponto de vista, o outro lá está seguindo do outro ponto de vista, que ele está errado, que eu estou certo. Não. Vamos ver, vamos analisar isso. Não existe dualidade. Certo e errado não existe. Existe apenas um. Existe apenas um que tudo é. Então essa foi basicamente a live de hoje. Tá? Se você tiver alguma pergunta, pode fazer. E eu já falo também do meu canal no YouTube. Se você quiser, né, acessar o meu canal do YouTube, eu vou estar fazendo lives através do canal do YouTube também. Quero ampliar mais isso, mas por enquanto eu estou fazendo uma base, né, para as pessoas entenderem. E é aquilo que eu sempre falo, o livre-arbítrio, o soltar, né, que é uma outra coisa, é uma outra coisa bem interessante mesmo. Que você deixa livre, você não se apega. Então é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Estou apresentando. Tem o meu canal no YouTube, tem o meu livro, né, em PDF com aqueles bônus, né, com a mentoria express, com os 2 bônus lá do curso que eu tenho na Hotmart, mais o grupo no WhatsApp por R$35. Tenho o canal no YouTube que eu vou fazer lives. Então eu estou apresentando, né, para todos vocês. E uma coisa que eu falei na live de ontem, que eu vou falar aqui também. Eu estou trazendo a boa notícia. Tá? Por quê? Eu trazendo a boa notícia, vai ter pessoas que vão se conectar, vai ter pessoas que não, e está tudo bem, todos estamos num processo para chegar num todo. Então que você possa refletir sobre o que eu falei, procurar entender, procurar pesquisar sobre isso. Estou aqui para responder perguntas. Tá? Pode ir no meu direct, pode entrar no grupo do WhatsApp, que pode aqui no perfil da bio e entrar no grupo, não tem problema nenhum. Agora, o que muitas vezes não se deve fazer é, como eu também, né, às vezes faço, quer dizer, não é que eu faço, eu me expressei mal. Eu vejo as pessoas fazendo, elas não perguntam e elas, como eu e a Valéria estavam conversando mais cedo, elas acabam dando significados a muitas coisas que na realidade não tem nada a ver. Então às vezes é fácil ouvir,
né, e não perguntar. Então, o que eu sempre falo, o que eu sempre faço, na verdade. Se a pessoa falou algo que eu não me conectei, pelo menos naquele momento, ou pelo menos aquilo para mim ainda não está tão, né, tão vívido, eu deixo em stand-by. Eu nunca vou julgar, condenar ou criticar. É uma coisa que eu não faço. É aquilo que eu não faço. Sérgio, aparece pensamentos? É claro, nós somos da natureza humana ainda, mas nós temos que olhar para onde? Para a luz. Olhar para o quê? Para a compaixão, o perdão, a benevolência. Fazer o máximo para que isso possa fluir todos os dias. Porque não adianta, eu vou falando e vai surgindo coisas para falar. Mas assim, então não adianta, né, eu olhar somente para um lado. Eu preciso ter uma vasta experiência para julgar alguma coisa. Se eu tenho um pensamento, então tudo bem. Eu não vou julgar nada e nem ninguém. Por quê? Porque eu tenho que me autoconhecer, não é uma outra pessoa falando. Então eu já falo para você, reflita sobre isso, pense sobre isso, pergunte. Pergunte, talvez as pessoas tenham dúvidas, pergunte. E aí você faça então a sua análise e siga um caminho, o caminho ideal. E tá tudo bem, tá bom? Então eu vou me despedindo até agora. Muito obrigado, Kellen, muito obrigado, Valéria. E a gente volta então amanhã, tá bom? Forte abraço, até mais.